Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. É a aula de número 19. Gente, nós temos como tema dessa aula a partícula se, certo? Que esse se a gente vai ver a função sintática dele, que funciona como pronome passivador e índice de determinação do sujeito. Na aula anterior, a gente estudou vozes do verbo e vimos como na voz do verbo que nós temos o que? O agente da passiva, certo? Então, nessa aula, com o se, tendo a função sintática de pronome passivador e índice de determinação do sujeito, a gente vai aprender mais sobre vozes do verbo. Então, fiquem com a aula que a Pro preparou para vocês. Lembram-se que a voz passiva, elas são duas? Tem a voz passiva analítica e tem a voz passiva sintética. Pois bem, a gente vai frisar bem para poder a gente entender uma dessas funções do se na voz passiva sintética. A voz passiva sintética ela é formada como, primeiro ela vem como, com o verbo transitivo na terceira pessoa, seja essa terceira pessoa do singular ou do plural. Depois vem o quê? O pronome se e depois vem o sujeito paciente, ok? Então, como exemplo, eu tenho aqui um exemplo de vende-se livro. Logo, esse exemplo está na voz passiva sintética. Lembre-se disso, ok? Vamos ver um outro exemplo. Vejam aqui. Agora observe o exemplo abaixo. Precisa-se de secretária. Olhem-se aqui novamente e observem esse verbo precisa. Professora, mas o verbo precisa também está na terceira pessoa. Ele precisa. E aí, esse exemplo está na voz passiva sintética? Não, certo? Então, a gente agora vai ver a diferença, logo em seguida, de voz passiva, aliás, o se como pronome passivador e o se como índice de determinação do sujeito. Mas antes a gente vai ter que relembrar a transitividade do verbo. Lembram? Transitividade do verbo é quando o verbo ele é intransitivo, transitivo ou verbo de ligação. Mas a gente vai precisar saber quando ele é especificamente transitivo direto ou transitivo indireto. Lembrando que, vocês lembram que a Pro sempre dizia que o verbo transitivo direto, a gente sempre faz aquela pergunta, o quê? Se eu digo, Paulo comprou um carro, se eu leio a frase só até o verbo, Paulo comprou, comprou o quê, professora? Logo o verbo comprar vai ser verbo transitivo direto. Já o verbo transitivo indireto, ele é o quê? Ele é aquele verbo que precisa justamente de complemento e esse complemento chama-se objeto indireto. Logo, o objeto indireto ele vai vir sempre acompanhado de uma preposição. Quais são as preposições? Lembram? De, para, com, em, até, certo? Essas são as mais usadas. Observe o exemplo. Ela precisa de secretária. Se ela precisa de secretária, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ela precisa de quê? O verbo transitivo indireto, ele sempre vai fazer essa pergunta. De que, em que, com quem. Já o verbo transitivo direto, ele faz a pergunta o que ou a quem. Então, para que vocês precisam saber disso? Para justamente a gente saber a diferença entre pronome passivador e pronome que vai indicar o que? O índice de determinação do sujeito. Vamos lá. Se, o se, ele será pronome passivador quando ele vier logo depois de um verbo transitivo direto que a gente acabou de revisar e que vocês já sabem. Verbo transitivo direto é aquele que eu faço a pergunta o que ou a quem, certo? Lembrando que o pronome passivador vai ser quando
O sizinho vai ser pronome apassivador quando ele vier depois de um verbo transitivo direto. Já o outro exemplo vai ser qual? Ele vai ser, o se será pronome indeterminador de sujeito. Quando é que ele vai ser indeterminador de sujeito? Quando esse se vier depois de um verbo transitivo indireto. E lembre-se, o verbo transitivo indireto, ele vem sempre acompanhado de quê? De preposição. Então, não vamos confundir. Sempre que eu tiver o se depois de um verbo transitivo direto, eu tenho ele como pronome apassivador. Se ele vier depois de um verbo transitivo indireto, eu vou ter ele como pronome indeterminador do sujeito. Entendido até aqui? Qualquer dúvida, deixem lá na caixinha, no formulário, que a prova vai deixar uma atividade. E um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.